Paz do Senhor, meus queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus está aqui. Deus está aqui. A sua presença no nosso meio já é perceptível. E creio, queridos, que à medida que nos entregarmos mais ao Senhor, nós seremos tomados por um peso de glória jamais vista. Nós temos visto que o Senhor tem trabalhado no nosso meio por bênçãos que não podemos contar, por livramentos que não sabemos enumerar, por coisas tão grandiosas e às vezes até simples aos nossos olhos, mas que Deus está atuando. E como temos visto, através da palavra do Senhor, Deus atua de diversas formas para abençoar, para dar livramento aos seus. Portanto, eu quero convidá-los, meus amados irmãos, a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 12. 12 do livro do Gênesis. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 20. Todos encontraram? Amém? Podemos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso, o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você fez comigo? Porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Vamos orar. Mais uma vez, ó Pai, eu quero te louvar e te agradecer por tantas bênçãos que não podemos contar, tantas maravilhas que o Senhor já fez no nosso meio. E se é bem verdade que o Senhor é fiel, que o Senhor é leal, também é verdade que nós temos sido infiéis e desleais às tuas bênçãos, aos teus livramentos. Não temos respondido, Senhor, da mesma altura, não temos correspondido, Senhor, da mesma forma que o Senhor tem nos abençoado. E como o Senhor responde, com mais bênçãos, com mais maravilhas no nosso meio. Porque Tu és bom, Pai. Que o nosso coração possa, nesta noite, fazer uma reflexão profunda sobre aquilo que temos escolhido, sobre o caminho que temos trilhado, sobre as nossas escolhas, sobre aquilo que verdadeiramente temos buscado, onde temos colocado a nossa confiança. Que a Tua palavra, Senhor, fale profundamente aos nossos corações e que sejamos tomados por um sentimento, Senhor, de responsabilidade, um sentimento, Senhor, de reflexão sobre os nossos erros e acertos,
para que a nossa alma, para que o nosso ser, para que todo o nosso ser confie exclusivamente e apenas no Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Pois bem, queridos, como vocês sabem, nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens que estamos fazendo a respeito dos patriarcas. E nós iniciamos por Abraão, evidentemente. Nós vimos na semana passada alguns aspectos do chamado de Deus a Abraão. Vimos que Deus lhe fez uma ordem. Vimos que desta ordem se segue uma promessa. Deus faz uma ordem, depois faz a promessa a Abraão. Depois dessa promessa, Abraão obedece. Ele obedece ao Senhor e sai da sua terra, da sua parentela, e vai em peregrinação para a terra que o Senhor há de lhe mostrar. Vimos que Deus renova essas promessas e que ali, no renovo dessas promessas, o coração de Abraão se abre numa adoração profunda ao Senhor, levantando altares e adorando ao Senhor, o seu Deus. E depois deste momento de adoração, desta adoração, nós vimos que se seguiu uma provação. Ele foi provado e isto está registrado no verso 10. É no verso 10 que há a primeira provação para Abraão. Assim que nós nos convertemos, assim que nós decidimos andar neste caminho, provações se seguem. E às vezes provações que nós pensamos que estão para além das nossas forças, das nossas capacidades. Mas como veremos, é Deus quem começa e termina a sua obra. É Deus quem abre a ferida e quem a fecha. É Deus que nos faz trilhar, melhor dizendo, os caminhos que Ele preparou, ainda que tentemos nos afastar dEle. Foi pela fé que Abraão saiu da sua terra e da sua parentela rumo à terra que Deus lhe mostraria. E agora o cenário muda. O mesmo homem que abandonou Ur pela promessa, agora abandona Canaã por medo. Aquele que construiu um altar e adorou ao Senhor, agora planeja mentira e engano no Egito. Ele está prestes a tropeçar, a mentir por medo e a expor sua própria esposa ao perigo para salvar sua própria pele. Nesse tropeço, há uma lição dura e necessária para todos nós. A fé que começa bem precisa ser testada, protegida e preservada, e só Deus pode fazer isso. Por quê? Essa narrativa, essa passagem está nas Escrituras, para nos mostrar que a fé genuína não nos torna imunes ao medo, não nos torna imunes à dúvida, e não nos torna imunes ao pecado, mas também para nos mostrar que Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele permanece fiel. Dito isto, eu quero agora olhar para algumas divisões do texto, juntamente com você, e a primeira delas está no verso 10. A fome leva Abraão a não confiar na provisão de Deus e ir para o Egito. É a fome que faz com que Abraão não confie na boa provisão de Deus. Obrigado. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa, é o que nos diz a palavra do Senhor. A fome que levou Abraão ao Egito foi um golpe duro em sua fé recém-nascida. Nós não podemos nos esquecer que Abraão acabou de se converter.
Ele ainda está dando os primeiros passos na fé. É bem verdade que ele já experimentou coisas gloriosas da parte de Deus, mas ele está ainda no início da sua fé. Deus poderia ter provido alimento em Canaã, mas ele escolheu testar o seu servo. O erro de Abrão não foi sentir fome, mas deixar que a fome o conduzisse a um lugar de tentação. O erro de Abrão não foi sentir fome, mas deixar que a fome o conduzisse, o levasse a um caminho de tentação. Deixe-me trocar em miúdos o que eu quero dizer para vocês. Nós temos necessidades, sim, temos necessidades afetivas, temos necessidades emocionais, fisiológicas, sim, mas todas essas necessidades devem estar debaixo do soberania de Deus. Todas essas necessidades. Só a título ilustrativo, né, tem pessoas que, por necessidade da fome, se dá meio-dia e um pouquinho mais, ela fica extremamente estressada. Isto não deve acontecer conosco. Nós não devemos ser assim. Mas, pastor, estou com fome, eu sei. Mas a sua fome deve estar debaixo do soberania de Deus. Se você não consegue controlar algo tão simples como a fome, nem é tão fome assim, né? Que tomou café da manhã e chega na hora do almoço e já está querendo matar, né? Ou quebrar as panelas. Se você não consegue controlar algo tão simples quanto a fome do meio-dia, como você há de controlar coisas e provações mais difíceis quando vierem? Se algo tão simples como a fome lhe muda completamente, toma o seu ser, e você pode controlar perfeitamente. Eu estou dando exemplo de fome, mas isso aí você traz para qualquer área da sua vida. Coisas afetivas, emocionais. Controle suas emoções, suas necessidades afetivas. Tudo isto deve estar debaixo da graça de Deus, do controle do Espírito. Uma coisa que merece destaque aqui é o rigor da fome. Não era a fome de faltar o almoço, como falamos. Por mais que possam não estamos falando aqui, queridos, dessa fome simples, mas por mais que possam empobrecer e até sacrificar famílias, não estamos falando aqui de salários atrasados, de juros altos do cartão de crédito, de empréstimos consignados que levam boa parte do salário, mas de uma fome tão abrangente, tão rigorosa, que mesmo tendo dinheiro, não havia o que comprar. Um exemplo de como a fome poderia ser rigorosa, ser grave no Oriente Médio. Um exemplo como a fome poderia ser grave naquela região é registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos 26 a 29. Eu vou ler para vocês e talvez possa aparecer na projeção. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Veja que nós não estamos falando de uma fome simples. Nós estamos falando aqui, retratando algo tão terrível, que tem a capacidade de fazer com que mães devorem os seus próprios filhos.
Mães, matem seus filhos, ponham-nos na panela e os devorem. Veja que coisa tão terrível. Possivelmente é algo deste tipo que Abrão está enfrentando aqui. Então, antes de a gente julgar o nosso irmão Abrão aqui, a gente deve compreender um pouco o que ele estava passando. Outra coisa a considerar é que Abrão, por medo da fome, vai exilar-se no Egito, o que pode ser compreendido como uma falta de confiança na provisão de Deus, e uma forma de traçar seus próprios planos para si e para a sua família. Quais são os planos que você tem traçado para si e para a sua família? Incluem Jesus esses planos? Inclui uma vida aos pés da cruz? Ou inclui apenas boa provisão, um carro do ano, um bom emprego, uma bela casa, mas não inclui coisas santas e maravilhosas da parte de Deus? Note, queridos, como nossos planos, quando não são colocados debaixo da vontade de Deus, podem nos levar para longe do centro da vontade de Deus. Os nossos planos, quando não estão debaixo do controle de Deus, podem nos levar para longe do centro da vontade de Deus. Outra coisa a ser ponderada aqui é que Abrão não se propõe a voltar para Harã, local onde ele estava prosperando, e terra do qual ele fora chamado. O que poderia ser visto como um passo atrás na fé, ou arrependimento em ouvir a voz do Senhor. Embora ele esteja saindo do centro da vontade de Deus, não devemos compreender que seja um passo atrás na fé, um recuo na fé. Ele ainda confia, há incertezas no seu coração. Talvez ele pense que Deus vai trazer provisão para ele e para sua família lá no Egito. Entende? Ele está tentando decifrar os planos de Deus aqui. Ele não compreende, como nós não compreendemos os planos de Deus. Nós não sabemos, muitas vezes, o que Deus vai fazer. Quando estamos doentes, não sabemos quando a nossa saúde vai ser restaurada. Lembro de ocasião que não tínhamos filhos, e orávamos a Deus pedindo filhos, e não sabíamos que Deus já estava enviando o nosso primeiro filho. Já contei a ocasião aqui noutra ocasião contei para vocês aqui, que quando foi anunciada a gravidez da esposa do meu pastor lá, né, ela engravidou alguns meses antes de Flávia, e estávamos orando por ela, que ela tinha perdido o primeiro bebê, a primeira gravidez, estávamos orando, e ali bateu aquele sentimento assim: poxa, será que Deus vai nos abençoar com filhos? Será que o Senhor vai abrir a madre? Será que Deus vai nos abençoar? E lembro que naquela ocasião, enquanto eu estava duvidando ou orando nesse sentido, Flávia já estava grávida e eu não sabia. E não sabíamos. Deus é poderoso para fazer provisões onde não há provisão. Embora Abrão decida ir ao Egito para tentar sobreviver, não é registrado que ele tenha murmurado sobre o resultado de sair da terra de Harã, sob o comando de Deus, como aconteceu com os seus descendentes mais à frente. Êxodo capítulo 15, Êxodo 16 e Êxodo 17, quando os israelitas, depois de terem visto gloriosa provisão, a glória de Deus se manifestando no meio deles, eles chegam diante das águas de Mara e murmuram, chegam no deserto de Sim, murmuram, chegam nas águas de Refidim e murmuram também. Aqui não é registrado que Abrão está murmurando porque não há alimento para ele, embora a fome fosse muito rigorosa. Ele está tentando compreender os planos de Deus. Há muita dúvida no coração dele, há muita incerteza. E diante de tudo isso, aos olhos dele, parece ser a melhor escolha. Há uma sinceridade no coração dele.
Mas como vimos hoje pela manhã, um coração sincero pode cometer erros. Mesmo um coração sincero não está livre de cometer erros. Saulo era sincero na perseguição contra a igreja. A segunda coisa que nós devemos compreender nesta passagem é que o Egito leva Abrão a mentir e a não confiar na proteção de Deus. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Se foi uma cantada, foi de água abaixo aqui, né? Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Como eu disse, se era para ser uma cantada, o tiro saiu pela culatra. Só chamá-la de bonita, mas expô-la ao perigo, foi algo terrível. O que ele disse foi, de certa maneira, verdade, certo? Quando ele disse: diga que você é minha irmã, de certa maneira, isto é verdade. Por quê? Porque ela era meia-irmã dele. Isto está registrado em Gênesis capítulo 20, verso 12. Além disso, na verdade, ela é minha irmã. Quando ele está diante de Abimeleque, cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado de mentir, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, e aqui ele parece que não aprende com os próprios erros, como muitos de nós. Então a gente sabe que, de certa forma, era verdade, não era uma mentira deslavada. Como podemos perceber, somos ou podemos ser hábeis em dissimular e apresentar meias verdades quando nos convém. Quando nos convém, nós temos habilidade no falar, para que as circunstâncias sejam favoráveis para nós. Eu fiz isto, mas por conta disso. A gente sempre tem um mais, a gente sempre tem um porém, a gente sempre tem um entretanto, um todavia. Entende? Em vez de simplesmente assumir o erro diante de Deus e dizer: pequei contra o céu perante ti, trata-me como um dos teus empregados. Embora a decisão de mentir, na tentativa de salvar-se a si próprio, seja exclusiva de Abrão, é por meio do confronto com o Egito que ele mente. Aqui temos o encontro da inclinação pecaminosa do coração com a pressão externa, tentação interna e tentação externa. Note como podemos usar os meios mais repugnantes e pecaminosos para nos proteger quando não confiamos em Deus. Quando não confiamos em Deus, somos muito hábeis com as palavras na tentativa de nos proteger. Pressão interna com pressão externa, e a gente trata isso que é uma beleza. Os olhos nem tremem, a gente fala com toda a sinceridade do coração, crendo que aquilo ali foi a melhor opção. Ao pedir para Sarai dizer que ela era sua irmã, por medo da morte, Abrão renuncia à sua esposa, expondo-a a diversos perigos, e se esquece das promessas que Deus lhe fez. Farei de você um grande povo, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, a sua descendência darei esta terra. Ele está abrindo mão de sua esposa. Olha, ele sabia da possibilidade dos egípcios tomarem Sarai por mulher. E como ele pretendia resgatá-la? Como é que ele iria resgatá-la de um casamento? Percebe o que está sendo colocado aqui? É perigoso, é algo terrível. Diga que você é minha irmã. Ele está abrindo mão de sua esposa. Aquele que deveria defendê-la está expondo-a ao risco. Aquele que deve ter feito algum tipo de juramento diante do sacerdote, de proteger, de amar, de honrar e respeitar sua esposa, agora está colocando ela diante de um perigo terrível.
ele não sabia se alguém iria tomá-la por mulher, não saberia as consequências disso, não saberia se o homem que iria tomá-la por mulher seria um bom homem, se a espancaria, se a maltrataria. Ele está simplesmente pensando em si próprio. Veja, perceba, como o medo dos homens e das ameaças desta vida podem diminuir nosso temor e confiança em Deus. O medo dos homens, o medo das ameaças desta vida podem diminuir nosso temor e confiança em Deus. Sabe o que é glorioso no Evangelho? Uma das coisas, das muitas coisas que são gloriosas no Evangelho, é que o Evangelho, ele tem a capacidade de mudar o homem e torná-lo disposto a sofrer o que for necessário para glorificar a Deus. O Evangelho tem a capacidade de pegar o homem que só pensa em si mesmo, que só quer se livrar do mal, que quer escapar da fome, que expõe a esposa ao perigo para tentar se salvar. O Evangelho tem a capacidade de pegar este homem e fazê-lo sofrer para glorificar a Deus. Isto é o Evangelho. Deixe-me dizer alguns versículos bíblicos para você. Quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Provérbios 29 e 25. Ou ainda mais uma passagem maravilhosa em Isaías 51, versos 12 e 13. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais? Pergunta o Senhor. Quem é você para temer diante de homens mortais? Os filhos de homens que não passam de relva. Para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente e constantemente apavorado por causa da ira do opressor. Quem é você para temer? Eu sou fraco, pastor, eu sou pecador, eu sou falho, eu entendo. Mas lembre-se a quem você pertence. Lembre-se a quem você pertence. Você foi comprado por bom preço. Você foi comprado pelo sangue precioso naquela cruz. Não tenha medo. Não tema, ainda que sejam muitas as ameaças deles. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Deus está com você. Deus está com você. Continuando, nós temos o verso 14 até o 16, onde Abrão perde sua esposa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois e jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Abrão desceu ao Egito para preservar sua vida. E agora sua vida está mais ameaçada do que nunca. Ele buscou pão para o corpo e quase perdeu a promessa de Deus. Na busca de pão, de alimento, ele quase perde a promessa de Deus. Mas ainda, ele recebeu presentes do Egito, ovelhas, bois e camelos. Mas esses bens se tornariam uma fonte de problemas futuros, como nós veremos no capítulo 13. Esses mesmos bens que ele recebeu no Egito, esses presentes,
acabaram se tornando problemas para ele. Como vocês sabem, Agar era egípcia. As intrigas com Ló surgiram dos muitos jumentos, bois, do seu gado, dos seus camelos. Ele teve de se afastar do seu parente. Abrão deveria ser o porta-voz de Deus ali. Abrão deveria ser o porta-voz de Deus. Ele deveria chamar os egípcios ao arrependimento e ser uma bênção para eles. Não ser a causa do pecado deles. Note como o mais nobre dos crentes pode levar os homens a pecarem se não estiver debaixo do domínio do Espírito de Deus. O mais nobre dos crentes pode levar outros a pecar se os seus passos, se a sua conduta não estiver debaixo do domínio do Santo Espírito de Deus. Ele deveria ser bênção, mas estava conduzindo e levando os homens a pecar por conta dos seus próprios pecados. Infelizmente tem crente que é assim, né? Infelizmente tem crentes que, em vez de ser bênção onde estão, em vez de chamarem as pessoas à reflexão, chamarem ao arrependimento, acabam conduzindo-as para uma vida maior de pecado. Agora, perceba, Sarai é elogiada não pelos seus atributos espirituais ou morais, certo? Ninguém chegou diante do faraó e disse: olha, é uma mulher, uma santa mulher, é uma mulher piedosa, é uma mulher de Deus que está aí, recatada, decente. Ninguém chegou diante do faraó para falar estes atributos dela. Ela é elogiada pela sua formosura e aparência física. É elogiada por sua formosura e aparência física. Ao ser levada à presença de Faraó, Sarai não está sendo honrada. É a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui. Não é uma honraria que está sendo feita a ela. Embora ela esteja sendo levada à presença de um rei, e um rei da estirpe de Faraó, ela não está sendo honrada. Sarai não está sendo honrada aqui, mas entrando em tentação pela má atitude do marido, que deveria protegê-la, inclusive com a própria vida. Ele deveria protegê-la. Note, meus queridos, como a beleza física, tão buscada e tão elogiada por muitos, pode expor o crente aos ataques do maligno. A primeira coisa que nós vemos ou falamos, ou uma das primeiras coisas, melhor dizendo, que nós vemos e falamos das pessoas, né? O rapaz está crescendo, o Lucas está crescendo, está ficando um rapaz, a gente está um rapaz bonito, aí já elogia o rapaz bonito. Clarinha está crescendo, vala-me Deus, que o Senhor me dê graça, né? Uma moça bonita. Eu já disse que o primeiro namorado eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor, né? Mas, brincadeiras à parte, é uma das primeiras coisas que a gente faz é elogiar a formosura de alguém. Mas este atributo que a gente tanto vislumbra, que a gente tanto valoriza, pode ser uma arma na mão do diabo contra nós mesmos. Quantas moças já não foram sequestradas e traficadas para o exterior por conta da sua formosura e são escravas sexuais? Moças belíssimas, bonitas, que talvez tenham até crescido na igreja, mas deram ouvidos aos encantos daqueles que sabem ludibriá-las e foram levadas com promessas de serem modelos e brilharem nas passarelas e tudo mais. Foram vítimas de tráfico internacional. Enquanto Sarai estava correndo este perigo,
Abrão recebe presentes como uma espécie de dote, para ter em sua cama aquela que supunha ser irmã de Abrão. O faraó concede esses presentes para tomar a esposa de Abrão por mulher, para uma forma de concordância, de aquiescência. É algo que a gente vai entrando no texto, irmãos, e a gente vai dizendo, vala-me Deus. Se hoje a gente tem o espírito moral de reprovar este tipo de conduta hoje, que dirá naquela época? Eu soube de um caso, eu não lembro agora, que faz tempo, eu soube de um caso de um homem que trocou a esposa por uma televisão. Acho que saiu na televisão, inclusive, há alguns anos. Ele trocou a esposa por uma televisão. E aí a televisão queimou. Aí ele queria destrocar. O cara não aceitou a destroca. Como se a mulher fosse um objeto. Percebe que coisa terrível? Ele está recebendo presentes para entregar sua esposa para se deitar com outro homem, pensando em si próprio, com medo de homens, com medo das atitudes dos homens, com medo das ameaças dos homens. Não podemos pensar que isso, ao receber presentes, era plano de Abrão. Ele não esperava receber esses presentes, mas mesmo ele agindo mal, expondo sua esposa da forma que ele expôs, Deus converte todo esse mau proceder em bênção para ele e para sua própria família, porque Deus é poderoso para fazer do caos coisas gloriosas. Deus é poderoso para fazer daquilo que está tudo totalmente desmantelado, totalmente reprovável. Deus é poderoso para pegar toda essa bagunça e ajustar para a glória dele. Agora, queridos, o verso 17. Deus restaura o casamento de Abrão. Eu ouvi um amém? Deus restaura o casamento de Abrão. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. Veja, a primeira coisa que nós devemos compreender aqui, há uma distinção deste episódio com o episódio registrado no capítulo 20 de Gênesis. Lá Abimeleque não consegue deitar com a esposa dele, não consegue ter relação com a esposa de Abrão. Deus impede de Abimeleque pecar contra Deus e contra Sarai. Mas aqui, ao que parece, o fato se consuma. Faraó toma Sarai por mulher e se deita com ela, e o fato é consumado. Ela é elogiada, ela é recebida como mulher, há um casamento ali. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu também não saberia explicar os detalhes deste casamento, mas é um casamento rápido, apressado. Viu, bateu o olho, é bonita, se casa e as núpcias se seguem imediatamente. Embora Faraó não soubesse que Sarai, na verdade, era esposa de Abrão, ele é punido com doenças graves pelo adultério cometido. Uma coisa que a gente sabe é que Faraó não sabia que Sarai era esposa de Abrão. Certo? Agora perceba que quando não somos verdadeiros no falar e no proceder, que quando usamos de meias verdades, que por medo da reprovação, buscamos algum tipo de aprovação do mundo, podemos trazer julgamento e punição para aqueles que necessitam de graça. É isto que está acontecendo precisamente agora no Egito.
não diz que ela é a sua esposa, e Deus acaba punindo Faraó e a sua corte, que estava de boa fé, achando que ela era simplesmente a irmã de Abrão. Tudo porque Abrão não foi verdadeiro no falar, no proceder, usou meias verdades. Deixe-me dizer algo para vocês, principalmente adolescentes que estão em formação agora. Não percam a confiança das pessoas por coisas tão tolas. Eu vou dar um exemplo. Filho, você já fez a tarefa? Fiz, pai, mas não fez ainda. Perdeu a confiança do pai e da mãe por uma coisa tão tola. Percebe? É algo tão tolo, não é tão tolo, poderia simplesmente dizer: não fiz ainda, vou fazer agora, pai, obrigado por ter me lembrado. Né? Perde a confiança. Pessoas que têm o hábito de falar meias verdades no trabalho, seja onde for. Aquelas pessoas que são cheias de pala, como a gente costuma dizer, de lábia, que você não sabe dizer se está falando a verdade ou se está mentindo. Perde a confiança, não são pessoas confiáveis, porque você não sabe se é verdade o que ela está dizendo ou não. Sejam verdadeiros. O justo, mesmo com dano seu, ele não mente. O justo, a verdade é o escudo para o justo. Ainda que você tenha de sofrer, sofra por falar a verdade. Veja que coisa terrível. Faraó repreende Abrão. Faraó, o rei do Egito, repreendeu Abrão. Agora Faraó não sabe quem é Yahvé, não sabe quem é este Deus poderoso, não conhece o Deus criador dos céus e da terra, não andou com Deus, não ouviu a voz de Deus, não recebeu as promessas de Deus, mas agora é usado por Deus para repreender aquele que Deus fez as promessas. Aqui temos algo indevido, mas infelizmente muito comum. Aqueles que não conhecem a Deus, repreendendo aqueles que o conhecem. Noutras palavras, descrentes repreendendo o crente pelo seu mau procedimento. Misericórdia. Isto não deve acontecer, embora seja muito comum. Isto não deve acontecer. Irmãos, nós levamos um nome muito glorioso sobre nós. Ser cristão é ser chamado de discípulo de Cristo. Ser cristão é levar o nome santo de Jesus. O nome santo de Jesus, onde quer que você vá. E as pessoas devem olhar para você e ver que você busca a santidade. Ver que você almeja ser esse discípulo santo de Jesus. Embora Sarai tenha concordado e confiado nos planos do marido, se é que ele tinha algum plano, a libertação dela proveio exclusivamente de Deus. Embora ela tivesse, não estou entendendo teus planos, Abrão, mas eu vou concordar, vou fazer isso. A libertação de Sarai veio exclusivamente por meio de Deus, pois é Deus quem nos livra, pois é Deus quem intervém nas situações críticas das nossas vidas, pois é Ele quem se compadece de nós e nos livra do mal que os homens podem nos infligir. Note que, embora pareça que ela estava longe dos propósitos de Deus, a bondade e a misericórdia a acompanharam em todo o tempo, e ela pôde voltar ao caminho do Senhor, como nos diz o salmista. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E elas já se renovaram nesta manhã, e se renovarão amanhã. Foi pela misericórdia de Deus que Sarai foi poupada.
Abrão é expulso do Egito. Isto está registrado no verso 20. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Abrão agora deve sair do Egito, não por sua escolha, mas porque não era bem-vindo ali. Eu sempre ouvi de minha mãe, que ela dizia assim, saiba entrar e saiba sair. Ele soube entrar, ou melhor, ele não soube entrar, né? E por não saber entrar no Egito, ele é expulso do Egito. Saiba entrar e saiba sair. Quando você for, nosso Senhor disse de outras formas, não procure as honrarias. Quando você for convidado para uma festa, não procure os primeiros lugares, mas os últimos. Deixe que as honrarias sejam feitas a você. Não se proponha a estas honrarias. Aqui temos uma figura profética, quando Abraão é expulso daquela terra. Porque os israelitas, os filhos de Abraão, também seriam expulsos mais à frente. Seriam expulsos do Egito, depois de Deus trazer julgamento sobre Faraó e sobre sua corte. É interessante que, da mesma forma que Sarai é liberta da corte, do poder, do domínio de Faraó, pelas mãos do Senhor, por moléstias, por doenças graves que Deus infligiu aos egípcios, os filhos de Abraão, mais na frente, ou melhor, de Abraão, que ali ele já vai estar com o nome de Abraão, os filhos de Abraão também serão libertos pelo poder de Deus. Ele foi para a terra da provisão e da prosperidade, e embora tenha obtido alguma provisão e alguma prosperidade, certamente esses não eram os planos de Deus para Abrão. Não eram os planos de Deus que Abrão se propusesse a ir para o Egito, mentir sobre sua esposa, perder a sua esposa, pôr em xeque a sua promessa. Às vezes, irmãos, nós colocamos em xeque as promessas que Deus nos faz, porque não queremos permanecer fiéis em coisas tão simples. Coisas simples, quer ver uma coisa simples que nós não permanecemos fiéis? Ler as Escrituras todos os dias, orar todos os dias, vir à casa de Deus para abençoar outros irmãos. Às vezes a gente perde promessas, irmãos, coloca em xeque as promessas de Deus por coisas tão simples. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Isso não só se refere à prosperidade, mas se refere também à dificuldade. Se você não se mantém fiel a Deus nas menores dificuldades, você não se manterá fiel em dificuldades maiores. Se você não confia em Deus em coisas menores, você não confiará em Deus em coisas maiores. Aqui devemos compreender como Deus atua em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E como o Senhor interveio para que os seus planos não fossem frustrados e suas promessas fossem concretizadas na vida de Abrão. Note que é Deus, ou melhor dizendo, note que Deus é poderoso para cumprir suas promessas. Apesar de nós, por nossa falta de fé e de nossa limitação, tentarmos nos afastar das promessas de Deus, pois Ele sempre cumpre o que Ele diz, e suas promessas são fiéis e verdadeiras. Suas promessas são fiéis e verdadeiras. Confie na promessa do Senhor. É Deus quem cuida de você. É Deus quem põe a sua mesa. É Deus quem abre as portas. É Deus que sustenta a sua saúde.
É Deus agindo na sua vida o tempo todo. Sempre foi o Senhor. Nunca foi você mesmo. Nunca foi você pelos seus próprios méritos, por suas próprias forças. Sempre foi o Senhor agindo na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua escola, seja lá onde for. Sempre é Deus agindo para o bem daqueles que o amam. Finalmente, meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações práticas. Primeira, entenda o perigo das decisões impulsivas em tempos de crise. Tempos de crise não é momento de decisões, principalmente drásticas. Você está enfrentando algum tipo de crise? Controle as suas decisões, decida o mínimo necessário. Abrão desceu ao Egito sem consultar o Senhor. Deus havia falado com ele pouco tempo antes: vou dar a você e aos seus descendentes esta terra. Ele não consulta ao Senhor se deveria ir ao Egito. Antes de tomar decisões importantes em tempos de crise financeira, emocional, familiar ou até profissional, reserve um tempo para a oração e para buscar a vontade de Deus. Não permita que o pânico determine seus passos. Tem que ser feito, ai meu Deus, tem que ser feito agora. Não determine que o medo, que o pânico determine seus passos. Não permita. Não permita isto. 2. Compreenda que o medo é enganoso. O medo é enganoso. Abrão temia algo que ainda não havia acontecido e presumiu o pior. Ele achava que ia morrer de fome se ficasse em Canaã. E se chegasse no Egito dizendo que Sarai era sua esposa, ele presumia que os homens iriam matá-lo. Ou seja, Abrão presumiu que eles iriam praticar um pecado maior em vez de um pecado menor. Simplesmente eles poderiam adulterar e não matá-lo. Convidar a esposa dele a se deitar. Ficaria na opção dela ou não. Mas ele presumiu que chegando no Egito, aqueles homens o matariam para se apossar da sua esposa. Parece que Sara era muita areia para o caminhão dele, né? Examine seus medos. Quantos medos são baseados em suposições e coisas que sequer aconteceram? Confie na promessa de Deus. Ele está com você em toda e qualquer circunstância. Ainda que você não o perceba, Ele está com você. 3. Cuidado com as meias verdades. Cuidado com as meias verdades. Abraão disse algo tecnicamente verdadeiro, mas enganoso em sua essência. Cuidado com essas meias verdades. Como cristãos, em um mundo que valoriza a comunicação estratégica, somos tentados a omitir verdades ou apresentar fatos de forma distorcida. Lembre-se, o Deus a quem servimos é um Deus de verdade. Vou dar um exemplo prático para você. Não estou julgando ninguém, certo? O exemplo que eu vou dar aqui, eu não estou julgando ninguém. Estou julgando a mim mesmo, certo? Quando veio a pandemia, eu estava desempregado, né? Era só pastor aqui com vocês. E vocês sabem qual o valor da minha prebenda. Aí veio a possibilidade do auxílio emergencial. Não foi? O governo federal não abriu para a gente se inscrever e pedir o auxílio emergencial. Eu abri o aplicativo
e comecei a fazer o cadastro. Quando tinha que informar que a esposa trabalhava, e vocês sabem que Flávia trabalha, eu disse, não, aqui já não me enquadro. Aqui eu não me enquadro. Mas eu conheço muitos crentes que mentiram ali para receber do governo. Não estou julgando ninguém, certo? Mas nós pertencemos a um Deus de verdade. Ou talvez pessoas que querem se aposentar e fingem ter uma doença que não tem. Irmãos, nós não precisamos dar uma mãozinha para Deus, não. Nós não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Se Ele quer abrir porta, Ele abre. Qual porta é tão fechada que Ele não possa abrir? Me diga. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Vou dar um exemplo prático, algo que aconteceu comigo também. Nesta época eu estava no seminário, talvez no segundo semestre do seminário. Nós tínhamos uma casa lotérica em Ribeirão. Aconteceu um assalto na casa lotérica, mas não dentro da casa lotérica. Nós levávamos o dinheiro pensando que estávamos protegendo o dinheiro em casa. Então levamos o dinheiro da casa lotérica para casa, certo? Por algum motivo, não sei como, essa informação vazou, os ladrões souberam e invadiram a nossa casa, nos fizeram de reféns e levaram o dinheiro que lá estava. Era um dinheiro alto na época. Se fôssemos atualizar, eu penso que seria algo na casa aí de uns 50 salários mínimos aproximadamente. Algo em torno de 80 mil reais. Entre 70 e 80 mil reais. É um bom dinheiro, não é? Eu não sei você, eu não tenho 80 mil sobrando. Então eles entraram, levaram o dinheiro. Rapidamente, algumas pessoas da sociedade souberam do acontecido. E um dos donos, né, um ex-dono da casa lotérica, melhor dizendo, ele era radialista também. Ele tinha um programa na rádio todas as manhãs. Ele chegou para mim e disse, Augusto, você deve dizer que os ladrões pegaram você, fizeram refém sua família, pegaram você, levaram até a casa lotérica e o dinheiro estava lá e você entregou o dinheiro a ele lá. Porque se você disser que o dinheiro estava na sua casa, a Caixa Econômica não vai pagar, o seguro da Caixa não vai pagar. E ele insistiu nisso, como que eu deveria fazer, tomar essa atitude, de fazer isso. E eu senti um peso no coração naquela hora, como se eu estivesse dizendo, naquele instante, se eu tivesse tomado aquele tipo de atitude, eu estaria dizendo, isso era o que eu sentia no meu coração. Que se eu tivesse concordado com aquilo, eu estaria dizendo, Deus, fique no seu cantinho, que eu vou resolver. Eu não preciso da sua ajuda, eu vou mentir para resolver a situação. Eu olhei para aquele homem, um jovem de 25 anos, aproximadamente. Ele já um senhor com 50 e poucos anos, talvez um pouco mais. Eu olhei para aquele homem, eu disse, olhe bem, fulano, eu não posso fazer isso. O meu Deus é um Deus de verdade. Eu não posso mentir para me dar bem. Ele disse, você vai perder o dinheiro. A Caixa não vai pagar o seguro da Caixa não vai pagar. Eu disse, ainda que aconteça assim, eu aprendi que devo falar a verdade. Disse, fique à vontade. Fiz um relatório, contando a verdade, e encaminhei para a seguradora. O que a seguradora disse? Não vou pagar. Havia uma esperança no meu coração de receber o dinheiro? Havia. Mas quando a seguradora disse que não iria pagar, eu disse, mesmo assim, nós glorificamos a Deus, dizendo a verdade. O justo age desta forma. Eu não estou dizendo isso para me vangloriar, é apenas um exemplo simples. Seja uma bênção para o mundo. Abraão deveria ser uma bênção para o Egito, mas tornou-se causa de juízo sobre eles.
Nosso comportamento como cristãos afeta diretamente como o mundo vê a Deus. Que os incrédulos sejam atraídos a Cristo pelo nosso bom procedimento, não escandalizados por nossas falhas. Quinta e última aplicação. Deus é soberano e seus planos jamais se frustrarão. Apesar de todas as falhas de Abrão, Deus não o abandonou, nem revogou suas promessas. Ele feriu Faraó, restaurou Sarai e expulsou Abrão do Egito, porque Deus não tinha planos para Abrão no Egito. Assim como Deus não tem planos para mim e para você neste mundo em trevas. Se você falhou, se sua fé vacilou, se você tomou decisões erradas, há esperança. Deus é soberano sobre suas falhas e pode redimi-las. Arrependa-se, volte-se para Ele e confie que suas promessas permanecem firmes. Deus é fiel em todas as suas promessas. Eu te louvo, ó Pai, porque estamos em tuas mãos. Não nos deixe trilhar o nosso próprio caminho, tomar nossas próprias decisões, ou escolher, Senhor, por onde caminhar. Conduz-nos, Senhor, para os pastos verdejantes. Conduz, Senhor, os nossos passos para o centro da Tua vontade. E quando passarmos o vale da sombra da morte, possamos repetir as palavras do profeta: não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Obrigado, Pai. Eu oro para que a Tua graça se multiplique sobre as nossas vidas e para que a Tua palavra, plantada em nossos corações, possa florescer para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.